Por isso lhes enviei mensageiros com a seguinte resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Esse texto está em Neemias, capítulo 6, versículo de número 3. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. O contexto no qual encontramos esse texto ali no livro de Neemias é muito conhecido no meio cristão. Acredito que você já ouviu falar dos personagens Sanbalat e Tobias. Eram homens líderes que pertenciam a nações inimigas do povo de Israel. O povo de Israel sempre teve rivais, sempre teve pessoas que se levantaram contra o propósito de Deus para o seu povo, o próprio povo de Israel. E em nossas vidas não é diferente. Sempre encontraremos obstáculos em nossas vidas. E muitas das vezes esses obstáculos virão através de pessoas. Isso mesmo, algumas pessoas se levantam para se opor às coisas que Deus para fazer em nossas vidas. O foco desse vídeo não é falar sobre isso, sobre pessoas que se opõem às nossas vidas, contra as nossas vidas. Eu falei sobre isso porque o contexto desse texto aqui em Neemias tem tudo a ver com isso. Mas eu vou falar aqui, eu vou focar na perseverança, na sabedoria, na persistência de Neemias. Neemias, ele teve a função de reerguer, dar a manutenção, consertar os muros de Jerusalém. Se você é um praticante da leitura da palavra, você já observou ali no Antigo Testamento que as nações vizinhas de Israel se alegraram quando Deus castigou o seu povo, enviando primeiramente a Assíria para destruir o reino norte de Israel e depois enviou a Babilônia, liderada por Nabucodonosor, para destruir o reino sul, Judá, tendo como capital a cidade de Jerusalém. E Jerusalém ficou completamente destruída. Nós podemos ver isso nos livros dos profetas, ali no Antigo Testamento. E nós vemos também, dentre as profecias de alguns profetas, como por exemplo o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, nós podemos ver ali palavras de condenação da parte de Deus contra as nações vizinhas de Israel, porque eles se alegraram na destruição daquele povo e eles desejaram, eles comemoraram e até mesmo tiraram proveito da destruição de Jerusalém. Mas como eu gosto sempre de dizer, e não é algo de minha autoria, não vem de mim, é algo que vem de Deus e o próprio Deus criou e está em Eclesiastes capítulo 3, tudo em nossas vidas tem o seu tempo. Inclusive lá está escrito que há tempo de edificar e tempo de derrubar. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. O tempo de Israel de ser derrubado, de ser castigado, de ser humilhado, chegou. Mas esse tempo passaria, porque tudo tem o seu tempo. E chegou o tempo de Jerusalém ser novamente edificada. E quem estava responsável pela construção, a reconstrução, a manutenção, a restauração dos muros da cidade de Jerusalém era Neemias. E esses personagens, Sanbalat e Tobias, eles estavam tentando prejudicar aquela obra. E quando eles ficaram sabendo que a obra estava pronta, e Neemias apenas não tinha colocado os portões dos muros, mas todo o muro estava restaurado, não havia mais nenhuma brecha, nenhum defeito, o muro estava perfeito. Então, os inimigos de Israel, eles maquinaram um plano para tentar fazer alguma maldade com Neemias. E aqui no versículo 3 do capítulo 6 de Neemias está escrito: Por isso lhes enviei mensageiros com essa resposta.
Aqueles homens tentaram marcar um encontro com Neemias, com a intenção de fazer-lhe algum mal. Mas vejam a resposta que ele enviou através de seus mensageiros. Ele disse o seguinte: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Vejam que interessante, Neemias avisou para eles: eu estou executando um grande projeto, por isso eu não posso descer. Vamos focar um pouco aqui nessa fala de Neemias. Ele estava executando um grande projeto. Eu acredito que você também esteja executando, participando de algum projeto em sua vida. Seja ele um projeto individual ou um projeto coletivo. Ou quem sabe você esteja participando de dois tipos de projetos. Um projeto pessoal, apenas seu, e também, ao mesmo tempo, de um projeto coletivo, que envolve você juntamente com outras pessoas. Nós precisamos nos atentar para vários ensinos da palavra de Deus. Um deles é o seguinte: em um lugar na palavra diz que Deus não se agrada daquele que retrocede. Isso mesmo. Deus, ele não gosta das pessoas que retrocedem, que começam a fazer alguma coisa e não terminam. Aquelas pessoas que põem a mão no arado e voltam para trás, pessoas que se distraem com qualquer coisa que acontece na sua vida, ou até mesmo se sentem desanimadas a ponto de desistir de executar, de continuar e concluir o seu projeto por causa de algum problema, de algum intempérie na sua vida, alguma turbulência, alguma perseguição, até mesmo alguma coisa que afetou as suas emoções. Talvez uma pessoa lhe traiu, como na amizade, na confiança, ou falou alguma coisa que lhe ofendeu. Então, algumas pessoas têm essa fraqueza, afetam, têm o seu emocional afetado e param de fazer aquilo que estava fazendo. Deus não se agrada disso. Lá no livro de Tiago também existe uma repreensão para pessoas desse tipo. Lá vai falar assim que as pessoas que têm ânimo dobre devem purificar os seus corações. Esse tipo de pessoa é comparado com as ondas do mar que vão e voltam, vão e voltam. A pessoa não se define, ela não é determinada, ela não se firma em um propósito. Ora ela está, ora não está. Ora começa, ora desiste. Deus não se agrada dessa situação. Eu me lembro também de um ensino que Jesus Cristo falou sobre nós calcularmos, analisarmos qualquer empreendimento, empreitada em que nós formos nos envolver, seja algo físico, uma construção física, seja um negócio que nós formos abrir, pode ser até mesmo uma empreitada espiritual, talvez uma campanha de jejum, um voto, uma campanha de oração, algum ministério que alguém deseja abrir. Tudo na nossa vida se enquadra nesse ensino de Jesus. Ele nos ensina que quando nós vamos fazer alguma coisa, nós precisamos calcular tudo o que nós vamos gastar, todo o tempo que nós vamos precisar, a quantidade de pessoas, se nós seremos capazes de executar esse projeto até o fim, para que não venham pessoas e zombem da gente. Ele usa o exemplo de uma pessoa que começa a construir um edifício e essa pessoa não calcula se o dinheiro dela vai dar para finalizar essa construção. E não tendo condições de finalizar essa construção, outras pessoas passam e ficam zombando, balançando a cabeça, criticando e falando: olha lá, começou e não teve condições de terminar. Ele dá também o exemplo de um rei que vai à guerra. Ele antes calcula se a quantidade de soldados que ele tem vai ser capaz de vencer, de derrotar o exército inimigo que ele vai enfrentar. Veja que ele aplica duas situações diferentes para nos dar o ensino, nos dar o entendimento de que nós temos que
compreender se a empreitada que nós vamos enfrentar, se nós somos capazes de levá-la até o fim. Mas eu te digo uma coisa, se você não calculou, não precisa você parar. Se você começou algum empreendimento, algum propósito, se você realizou algum voto com Deus, ou se você começou qualquer outro tipo de projeto e você está com dificuldades, enfrentando problemas, está sentindo desânimo, vontade de parar, talvez você ouviu palavras de pessoas que te desanimaram, ou até mesmo não recebeu apoio de pessoas que você esperava receber apoio delas, ou talvez seja alguma coisa que você não tem dinheiro para concluir. Não importa o motivo, nós sabemos que as dificuldades fazem parte das nossas vidas. As dificuldades fazem parte da vida de todo ser humano. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: basta a cada dia o seu mal. Nós precisamos estar preparados. Os problemas fazem parte da nossa vida. É normal, é natural surgirem os problemas, as tempestades, as resistências e as dificuldades em nossas vidas. E conforme eu estava falando, se você já está no caminho do seu projeto, no meio da sua empreitada, seja um propósito, seja um voto, e está enfrentando muitas dificuldades, e está pensando em desistir, em parar, e está achando que não vai conseguir concluir, eu quero te dizer o seguinte: não desanime, não volte para trás. Primeiramente, porque você tem um Deus que pode fazer todas as coisas. Deus, ele tem para nós uma infinita fonte de força e poder. Ele nos fornece de forma infinita, de forma que nós não podíamos nem pensar ou imaginar. Ele nos fornece capacitação, sabedoria, poder, ânimo, disposição. Se estiver faltando ideias, inspiração, Ele nos dá ideias, Ele nos dá inspiração. Não se esqueça que o nosso Deus é um Deus criador. Ele criou todas as coisas. Existem coisas que o ser humano nunca imaginou, nunca pensou, nunca sonhou. Deus é infinito em criatividade. Você acha que Ele não vai te dar sabedoria para ter criatividade, ter ideias para superar essas dificuldades que você está enfrentando? Você se lembra de Salomão, que ele, ainda jovem, recebeu a incumbência, a responsabilidade de governar a nação de Israel, e ele ficou preocupado. Então Deus apareceu para ele num sonho e falou para ele: Salomão, me peça o que você quiser que eu vou te dar. E olha o que Salomão pediu. Salomão disse o seguinte para o Senhor: Senhor, eu te peço sabedoria para administrar essa nação, liderar esse grande povo que o Senhor colocou debaixo das minhas mãos, na minha responsabilidade. Deus se agradou desse pedido de Salomão, porque ele entendeu que o propósito era cuidar do povo do Senhor, pastorear as ovelhas do Senhor através do seu governo. E por causa disso, porque o pedido de Salomão estava conforme a vontade de Deus, estava dentro dos princípios, dos planos e dos projetos de Deus, Deus atendeu o seu pedido e lhe concedeu sabedoria, e muita sabedoria. A Bíblia diz que nos tempos de Salomão nunca houve homem algum na terra, ninguém teve sabedoria que superasse a sabedoria de Salomão. E além disso, Deus lhe abençoou com muito mais coisas, lhe deu riquezas, inúmeras riquezas, lhe deu paz, ele concedeu paz para Salomão. Salomão não teve inimigos, conforme o seu pai Davi, que era um homem de guerra. Então Deus abençoou Salomão grandemente, porque Salomão, ele sabia que Deus podia lhe dar qualquer coisa que ele lhe pedisse. E ele lhe pediu sabedoria. Lá no livro de Tiago vai estar escrito isso. Se eu não estiver errado, é Tiago capítulo 1, versículo 5. Confere lá na sua Bíblia. Lá diz o seguinte: se eu não estiver errado, se você não tiver sabedoria, peça para Deus, que Ele vai te dar livremente e não vai te negar. E Ele pode te dar muito mais do que sabedoria. Eu disse sabedoria para você ter ideias
e estratégias para superar e vencer essas dificuldades que você está enfrentando para prosseguir com o seu projeto e não parar e não desanimar. Deus pode te dar ânimo, Ele pode te dar disposição, força, inspiração, desejo de continuar. Talvez você não deseja mais, talvez você esteja em um propósito, em uma campanha de jejum, está sentindo fraqueza no corpo. Creia em Deus, peça a Ele força e poder, clame a Ele por misericórdia, diga a Ele que você está precisando, Ele vai te atender, basta você crer. Jesus Cristo falou, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então vamos voltar aqui para o versículo 3 de Neemias capítulo 6. Neemias mandou o seguinte recado: eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Talvez o seu projeto seja diferente do meu, diferente de outras pessoas que estão ouvindo aqui. Existem vários tipos de projeto. Talvez a sua empreitada, o seu projeto, o seu propósito seja restaurar a sua família, restaurar o seu casamento, restaurar a comunhão e um bom relacionamento com seus filhos. Talvez restaurar uma amizade que foi perdida por um simples vacilo, uma simples bobeira. Talvez seja restaurar a sua saúde, talvez você esteja doente, precisando de restrição alimentar. Quem sabe você não seja um viciado ou um escravo nas drogas, ou conhece alguém e está ajudando, evangelizando alguém, pagando um preço de oração e jejuando por alguém. Não importa o seu projeto, o seu propósito. O importante é que você está fazendo algo e Deus está te vendo. Você não está sozinho. Jesus Cristo, quando preparou seus discípulos antes de morrer e ir ao céu, ele disse para eles: eu estou indo, mas não os deixarei órfãos. Eu enviarei a vocês da parte do Pai o Consolador. Ele estava se referindo à pessoa do Espírito Santo, aquele que nos ajuda e nos dá ânimo quando estamos desanimados, aquele que fala na nossa mente, no nosso ouvido, nos dá sugestões, nos dá dicas, aquele que nos mostra o caminho que nós devemos andar, aquele que nos faz lembrar a palavra de Deus, aquela palavra que nós lemos diariamente, a fim de nós não errarmos, a fim de nós fazermos a coisa certa. Então Neemias falou: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Então eu te deixo uma pergunta: por que parar o seu projeto? Por que parar o seu propósito? Por que parar a sua campanha? O seu propósito de oração, o seu propósito de jejum, o seu plano, a sua construção. Não importa o que seja, não importa o que esteja acontecendo, qual é o tipo de obstáculo que você está enfrentando. Se são pessoas, se a questão é financeira, é falta de dinheiro, se a questão é falta de recurso material, se o problema é causa na justiça, é lei, se o problema é uma enfermidade, seu corpo está debilitado, talvez sejam pessoas que não abram mais as portas para você ter certo tipo de comunicação. Talvez você esteja muito desanimado, até mesmo de orar, de buscar a Deus. Eu sei o que é isso, porque eu já vivi muito essas coisas. Se você está passando isso, você pode estar sendo vítima de inveja de pessoas. Isso mesmo, inveja. E também pode ser obras de feitiçaria contra a sua vida. Nada melhor que uma campanha, um propósito de oração e jejum para Deus entrar com providência e quebrar todo o mal feito contra a sua vida. Inclusive eu te dou essa dica, essa sugestão para você. Faça um propósito com Deus, faça um propósito de oração, de jejum, mas faça algo que você vai cumprir, porque quando fazemos propósito, se você fizer prometer fazer algo para Deus, aí é um voto. Se você fizer um voto, uma promessa para Deus, você tem que cumprir, não pode falhar. Então calcule bem se você vai ter condições de cumprir um voto, um propósito que você fizer com Deus, ok? Não deixe de cumprir algo que você fizer com Deus. Não vá na empolgação, no ânimo da emoção, fazer alguma coisa e no meio do caminho você querer desistir. Não faça isso. Inclusive, se você já estiver no meio de essa mensagem está sendo aqui ministrada
para te animar, te incentivar e te encorajar a não parar, a não desistir. Então, continuando com a minha sugestão, faça aí uma campanha de oração, de jejum. Você pode estar aqui assistindo diariamente as minhas mensagens, que no final tem uma oração. Você pode estar orando também, pedindo a Deus para quebrar todo o mal que está se levantando contra a sua vida, toda resistência, toda dificuldade, e pedindo a Ele para te dar força, ânimo, poder, inspiração, ideias, sabedoria, enviar os recursos que você esteja precisando, se for o caso. Enfim, Ele tem a provisão para tudo o que você precisa. Então a mensagem que eu deixo para você é essa: faça como Neemias, não perca o foco, não deixe que as pessoas, os problemas desse mundo, os problemas da vida, as dificuldades da vida tirem a sua atenção, roubem o seu ânimo e nem mesmo te impeçam de fazer aquilo que você começou a fazer. Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças por mais um dia aqui, meu Deus, meditando na palavra do Senhor. Pai, te pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Deus, nós não somos dignos de nada. Tudo vem do Senhor. Tudo é por causa do amor que o Senhor tem por nossas vidas, por causa da tua graça, por causa da tua misericórdia. Por isso, nós te agradecemos, te louvamos, te engrandecemos e te bendizemos, Pai. Que o nome do Senhor seja glorificado em tudo em nossas vidas. Nesse momento, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê ânimo, nos dê disposição, coragem, alegria, força, recursos financeiros. Que o Senhor venha, meu Deus, derrubar as muralhas, as fortalezas que o inimigo levantou contra as nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha destruir as armas espirituais, jogar por terra todo o impedimento, meu Pai. Tira do nosso caminho todo impedimento. Limpa, meu Pai, aplana o nosso caminho em nome de Jesus, para que nós venhamos prosseguir e continuar com aquilo que nós começamos. Se está faltando inspiração, ideias, que o Senhor nos dê, meu Pai, inspiração, ideias, nos dê sabedoria, Pai, para resolver problemas, para fazer as coisas, meu Deus, para lidar com pessoas difíceis, para lidar com situações difíceis. Pai querido, lança luz na nossa mente, no nosso entendimento, revela para nós, meu Deus, aonde está a origem do problema e nos dê sabedoria para resolver, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, meu Pai, que o Senhor envia anjos do Senhor para combater contra todo espírito maligno que foi enviado, para provocar desânimo nessa pessoa, para fazer com que essa pessoa tenha pensamentos de desânimo, de desistência, pensamentos negativos e de derrota, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor venha, meu Deus, inspirar essa pessoa, trazendo pensamentos de ânimo, de coragem, de vitória, pensamentos positivos, que essa pessoa que está me ouvindo consiga mentalizar, visualizar, meu Deus, coisas positivas, as coisas acontecendo. Na palavra do Senhor diz que o Senhor chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Por isso eu digo, meu Pai, dê, meu Deus, visão para essas pessoas que estão me ouvindo, para que elas venham ver que tudo é possível. Aumente, meu Pai, a fé dessa pessoa. Aumente, Deus, a fé, aumente a esperança. Tira o desânimo, tira, meu Pai, o medo, em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe a família dessa pessoa que está me ouvindo. Abençoe, meu Deus, a casa. Abençoe o casamento, a vida sentimental, conjugal, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, os pais, os parentes. Elimina, meu Pai, toda briga, toda contenda, que o Senhor venha desfazer as obras do diabo e que o Senhor venha derramar a paz no lar dessa pessoa que está me ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha trazer cura, saúde física para essa pessoa que está com enfermidade e precisa de cura. Que o Senhor venha trazer, meu Deus, a provisão material e a provisão financeira para essa pessoa que também está precisando. Pai querido, nós te agradecemos por tudo, te glorificamos e te engrandecemos.
e acima de tudo, seja feita a tua vontade em nome de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais uma reflexão, mais um dia que Deus nos concedeu para refletir e meditar na sua palavra e estarmos orando juntos. Fique à vontade para deixar os seus comentários, fazer seus pedidos de oração. E para você que é novo no canal, se você gostou do canal, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.